Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Moneyhood, o último vídeo de 2023. Vamos falar um pouquinho sobre como foi o ano para a Moneyhood, para o Brasil, para o mercado financeiro como um todo e o que a gente pode esperar de 2024. Vamos lá? 2023 já era, estamos aí na portinha já há poucas horas, no momento que eu colocar esse vídeo aqui no ar, há poucas horas de 2024, e hoje vamos falar um pouquinho sobre como foi o ano de 2023, o que a gente pode esperar para 2024 e de que forma a gente pode se preparar, né, para aproveitar eventuais oportunidades no ano que vem. Bom, o ano de 2023 foi um ano, a princípio, pessoalmente muito especial. Foi o ano que eu dei início aqui na Moneyhood, né? Essa consultoria de investimentos e consultoria financeira que eu abri esse ano, juntamente com o canal aqui no YouTube, algo que tem me trazido extrema satisfação. Então já começo agradecendo vocês que me seguiram até aqui, que comentaram nos vídeos, que deram joinha, que eventualmente viraram clientes aqui da Moneyhood. Realmente tem sido uma jornada muito satisfatória, muito bacana fazer esse trabalho, algo que eu planejei por muito tempo, mas a gente nunca sabe, né? Como tudo na vida, a gente nunca sabe se vai dar certo, se não vai, e graças a Deus as coisas têm caminhado muito bem, então muito obrigado para todos vocês que têm apoiado aqui o projeto da Moneyhood e esperamos que em 2024 vai ficar ainda melhor. Então eu já vou começar falando dos resultados da carteira da Moneyhood. Para quem não sabe, nós temos uma carteira de investimentos que faz parte do nosso clube de investimentos aqui da Moneyhood e o ano realmente foi um ano bastante positivo para um primeiro ano, algo que me traz bastante orgulho, porque é fruto de muita estratégia, de muito planejamento, e ver dando certo é algo que realmente é muito satisfatório, né? Tanto para mim, como ver os nossos clientes também se aproveitando disso e tendo os bons resultados, né? Então, se a gente for analisar aqui no mercado brasileiro, já começando a falar um pouquinho de como foi aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente teve ainda um ano marcado por juros altos, né, onde a renda fixa teve bons rendimentos, né, para quem investiu em renda fixa, só o CDI, né, que aí é basicamente os juros quase que limpo aqui no Brasil, rendeu quase 13%, aí 12,99% no ano, um rendimento bastante satisfatório, né? E a nossa bolsa aqui, que estava andando meio de lado, hora caía, hora subia, acabou que no final do ano deu realmente uma impulsionada, começou ali um ralizinho de alta e fechou um pouquinho mais de 22%, né? Mas olha só, aqui eu coloquei também como referência o mercado americano, né? Que subiu 24,6% no ano, e a nossa carteira de ações aqui na Money, com motivo de muito orgulho para mim, aí subindo 32,22%. Não é segredo, é realmente estudo, estratégia, acreditar naquilo que a gente está fazendo, fazer uma boa seleção de ações, e esse é o resultado que nós temos, algo que me deixa extremamente orgulhoso. E novidade para vocês, para o ano que vem, essa carteira ela vai ser compartilhada. A gente vai ter um link no site onde você vai poder acessar de forma gratuita essa carteira, vai ver todas as nossas posições, o que nós temos comprados, para que você também se inspire, né? Não necessariamente que você copie a carteira, mas que você se inspire nela e aprenda um pouco conosco em como a gente faz a avaliação dos ativos e que você também tenha sucesso aí juntamente com a sua carteira. Aqui no Brasil a gente começou com um ponto bastante importante, que foi a troca de governo. Assume novamente Luiz Inácio Lula da Silva pelo terceiro mandato, depois do governo Bolsonaro, depois de governos petistas com corrupção, ou seja, era um momento ali de bastante tensão e apreensão entre os investidores para saber de que forma esse novo governo iria conduzir as políticas econômicas. E um dos primeiros, digamos, embates ou pontos de tensão foi justamente o novo arcabouço fiscal, que visava substituir a lei de teto de gastos. O mercado imaginou que o governo poderia utilizar desse novo arcabouço para buscar formas de furar o teto e começar novamente um ciclo de gastar muito mais do que arrecada. Mas o que se viu ali foi algo muito próximo do que o mercado gostaria de ouvir. Com o plano, o governo espera poder zerar o déficit do Brasil já no ano de 2024
e não foi visto como nada muito radical, onde tivesse talvez brechas que o mercado enxergasse, que o governo pudesse ali pular a cerca e extrapolar muitos limites estipulados para o gasto. Esse foi um primeiro ponto de tensão que foi ultrapassado com certa calmaria. Logo depois a gente começou a ter os embates entre o governo federal e o Banco Central, o presidente do Banco Central em específico, Campos Neto. Por quê? Os juros do Brasil estavam muito altos e para uma economia crescer, para as empresas crescerem, para as pessoas poderem consumir, com juros tão altos fica muito difícil. Os projetos ficam parados, as pessoas não consomem, então havia uma pressão muito forte do governo para que o Banco Central baixasse os juros. E para quem não lembra, durante o governo Bolsonaro, o Banco Central ganhou autonomia, ou seja, o governo define as metas de inflação, mas o Banco Central tem autonomia em definir como eles vão fazer para alcançar essa meta. Então o governo não pode mais na canetada ir lá e falar para ele baixar os juros, subir os juros, tirando um pouco desse controle que muitas vezes pode ser usado de forma errada, né, de uma forma populista, na canetada, sem usar critérios técnicos. E o Banco Central foi duro, foi firme, não arredou o pé, continuou a utilizar critérios técnicos e só começou a baixar os juros quando viu que a inflação já estava controlada. E o governo chegou a sinalizar no começo desse embate essa preocupação com a autonomia do Banco Central, chegou até a sinalizar que isso de repente teria sido um erro, o que fez com que muitos investidores ficassem preocupados com a possibilidade do governo querer voltar atrás e tirar a autonomia do Banco Central. Bom, no final das contas isso não aconteceu, eu acho que no final das contas ganharam os dois, o Banco Central que manteve de forma correta, né, acertado os critérios técnicos, controlando a inflação e começando a baixar os juros somente quando viu que era possível, e ganhou o governo também que recuou nessa pequena sinalização que havia de embate com o Banco Central, de tentar mudar essa questão de autonomia, porque isso é algo que nos remete a problemas de governança, a populismo, a possível corrupção e tomadas de decisões que são mais embasadas em como vai ficar a imagem ou como vai ficar uma possível reeleição do que realmente critérios técnicos que vão ajudar o nosso país a crescer. Então, respeitado aí os dois lados do campinho, eu acho que saímos bem desse momento de tensão também. E o último ponto foi a reforma tributária, uma reforma muito aguardada, muito esperada, que ainda que não tenha sido a perfeita, digamos, que nós aprovamos, era algo que a gente precisava de mais avançar de alguma forma. A gente vive no meio de uma salada tributária de impostos que fica muito difícil para qualquer pessoa que queira abrir um negócio, que queira investir no Brasil, até entender como funcionam os aspectos tributários aqui no nosso país. Existe um índice que é como se fosse um grau de facilidade de se fazer negócios, onde vários países são avaliados o quão fácil é você, por exemplo, abrir uma empresa, você registrar sua empresa, pagar seus impostos, e isso muitas vezes é utilizado por grandes corporações que pensam em expandir os seus negócios justamente para evitar gastos ou dores de cabeça quando você vai expandir para um determinado país, para um mercado que você não conhece. E por conta do nosso sistema tributário, não só por conta disso, mas principalmente por conta do nosso sistema tributário, o Brasil sempre ocupou uma das piores colocações nos lugares desse índice, né, desse grau de facilidade de se fazer negócio. Então isso visa não só ajudar o nosso dia a dia aqui, brasileiros, empresários, pessoas que vivem aqui e que por isso obviamente acabam investindo aqui, abrindo seus negócios, mas também ajuda com que outras pessoas, outras empresas, outros mercados vejam o Brasil agora também com outros olhos, com uma maior facilidade de fazer negócio aqui. Além de que a complicação, obviamente, e os altos valores dos impostos acabavam incentivando muitas pessoas a burlarem o sistema. E agora com essa reforma, além da simplificação dos impostos, acaba ficando mais fácil também ter uma previsibilidade de arrecadação, uma melhoria nos controles de arrecadação de impostos, além dessa facilidade de fazer negócio que eu já comentei com vocês. Olhando principalmente sobre esses três aspectos, né, o arcabouço fiscal, essa queda de braço com o Banco Central e a reforma tributária, eu acho que o ano de 2003 foi um ano positivo para o Brasil em termos econômicos, porque eu acho que nenhum dos tensionamentos gerou nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de crise institucional que pudesse fazer com que a gente ficasse receoso de como as coisas vão ser para frente. O governo tensionou, mas respeitou as regras do Banco Central, o governo
fez uma elaboração de um novo arcabouço fiscal que deu certa flexibilidade, mas não criou nenhum tipo de problema ou brecha que o mercado se preocupasse muito. Veio a reforma tributária, não da forma que muitos queriam, mas saiu do papel alguma coisa que já vai ajudar bastante a gente. Então, eu acho que foi um ano bastante positivo para o Brasil em termos econômicos, para a gente olhar para 2024 com uma certa esperança de que as coisas podem melhorar. E isso culmina aí com a Bolsa crescendo 22%, algo que é bastante significativo, ainda que muito aquém do que muitos esperavam. Mas para a gente entender o porquê que não cresceu mais e por que muita gente acredita que 2024 possa ser um ano ainda melhor, a gente tem que olhar muito mais para fora do Brasil nesse momento do que aqui para dentro. E falando em olhar para fora, falando especificamente de China e Estados Unidos. Hoje, se a gente for analisar a Bolsa Brasileira, nós acabamos de fechar o ano em recorde aí, acima dos 134 mil pontos. Porém, contudo, entretanto, todavia, a Bolsa Brasileira está sendo negociada a uma relação de preço-lucro, ou seja, o preço das ações com relação ao que essas empresas estão lucrando, ainda muito próximo das suas mínimas, muito abaixo das suas médias históricas. Hoje o PL da Bolsa Brasileira tem 7,99, quando a média gira em torno aí próximo do dobro disso daí. E isso significa que a Bolsa Brasileira ainda está muito barata. Mas por que com essas reformas, com esse, digamos, primeiro ano de governo que foi, em certa medida, alinhado com o mercado, por que a Bolsa não avançou ainda mais? Bom, como eu falei para você, a gente tem que olhar para fora, não só aqui do Brasil, porque o que muito influenciou, na minha opinião, foram principalmente a China e os Estados Unidos. Começando pela China, o grande cliente do mundo e o maior cliente do Brasil. Era esperado, após a pandemia, que a China tivesse uma retomada no seu crescimento, né, como a gente tem visto nos últimos aí 10, 15 anos. E apesar de ter vindo um crescimento, a China deve crescer o dobro do Brasil, ainda é abaixo do que as pessoas estavam acostumadas a ver a China crescer. Então se esperava um crescimento ainda de reformas e de infraestrutura muito grande que ainda não aconteceu. E isso faz, obviamente, com que países como o Brasil, que tem a China como maior cliente, acabem andando de lado e não tenham essa recuperação e não é explorado todo esse potencial nas empresas aqui do Brasil. Apesar da China continuar crescendo, o nível de investimento, por exemplo, em infraestrutura, que é algo que nos afeta bastante, né? O Brasil é um grande supermercado para a China, principalmente no que diz respeito a alimentos e materiais para infraestrutura. E principalmente nessa parte de infraestrutura é onde a China está deixando mais a desejar. Empresas mineradoras, empresas produtoras de equipamento, de produtos e de commodities utilizados na construção acabaram não obtendo, digamos assim, crescimento expressivo no ano e são muito relevantes aqui para a nossa bolsa. E um outro ponto muito importante é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estavam, digamos, um pouco desacostumados a lidar com inflação. E depois do coronavírus imprimindo dinheiro pra caramba lá, eles foram afetados, assim como o restante do mundo inteiro, na Europa também aconteceu, com um fenômeno inflacionário fazendo com que tanto a Europa quanto os Estados Unidos tivessem que elevar as suas taxas de juros. Se você for comparar, por exemplo, a taxa de juros do Brasil aqui no começo do ano começou em 13,75%. Lá nos Estados Unidos hoje está um pouquinho acima de 5%. E aí você pode pensar, poxa, mas a nossa ainda é muito mais alta. O que isso vai influenciar? É que no mercado maduro como os Estados Unidos, 5% é muito para o investidor. Ele prefere ter a garantia de investir num mercado bem sólido como o mercado americano e deixar lá rendendo os seus 5% do que vir buscar outros tipos de rendimentos em mercados emergentes que são mais voláteis como o nosso. Então, ao elevar a taxa de juros, os Estados Unidos acaba segurando muito capital que muitas vezes poderia ser investido em outros mercados como o nosso. Então, muitos fundos de pensões, grandes investidores, acabam deixando seu dinheiro nos Estados Unidos, ainda que rendendo menos, mas com aquela garantia, com aquela, digamos, segurança de estar investido num mercado de primeiro mundo. Então, a alta dos juros dos Estados Unidos e o baixo consumo ou a, digamos, falta de força nessa retomada chinesa contribuíram fortemente para que a nossa bolsa crescesse esses 22% e não aproveitasse todo o potencial que ela tem apresentado com esse PL, ou seja, esse preço da nossa bolsa ainda muito abaixo das suas médias. Mas então, o que esperar para 2024? Bom,
vamos continuar aí no mercado internacional, que eu acho que daí que vão vir realmente as grandes notícias ou os grandes movimentos que podem eventualmente fazer com que a nossa bolsa avance realmente de forma forte em 2024. A começar pelos juros dos Estados Unidos. Já existe uma sinalização de que a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos encontrou já, digamos, o seu teto, e a sinalização que para 2024 ela comece a baixar. Esse eu acho que é um dos principais pontos que podem destravar o investimento estrangeiro e fazer com que mercados como o Brasil, que se encontram num bom posicionamento, porque acabou de ter algumas reformas importantes e tem um preço muito barato. Então a gente deve ser beneficiado uma vez que os juros americanos comecem a cair. E outro ponto são as promessas de pacote de investimento da China. Recentemente a China disse que vai abrir um pacote de 128 bilhões de dólares para reformas estruturais no país, o que já é visto como um pacote, digamos, considerável de reformas, fazendo com que muitos receios desses investidores que veem empresas, né, de infraestrutura e de commodities que alimentam o mercado chinês viam com certo receio. Então pode ser que esse pacote venha aí como uma resposta a esse anseio do mercado dessa retomada chinesa, fazendo com que destravem aí o preço de algumas ações aqui no Brasil, fazendo avançar ainda mais, principalmente as empresas ligadas à infraestrutura. Fora isso, aqui no mercado interno, a gente vai para um segundo ano de mandato de governo Lula, o que é bom porque não é um ano de eleição, de troca de presidente, então existe, de certa forma, uma estabilidade aí, digamos, política. A gente não tem visto muito tensionamento entre Supremo, Câmara dos Deputados, Senado e governo federal, o que é bom, quanto menos ruído nesse momento, melhor. Então, tudo está conspirando, ou pelo menos as sinalizações que estão sendo dadas conspiram para que a gente tenha um ano de 2024 que venha a ser positivo para o nosso mercado. É certeza? Não, nada na vida é uma certeza. Pode acontecer coisas que mudem o cenário e a gente acabe, de repente, andando de lado, caindo. É o que eu sempre falo. No mercado sempre tem 3 possibilidades. Continuar do jeito que está, subir ou cair. Mas boa parte dos sinais e muito do que forma a base da nossa economia, eu acho que nos sinaliza que 2024 vai ser um ano bastante positivo, e a gente tem que olhar com atenção e começar a se posicionar agora para a gente aproveitar essas oportunidades. E fora do mercado de ações, o que a gente pode esperar? Bom, renda fixa. Renda fixa, a gente entrou num ciclo de queda de juros, mas não por isso a gente tem que descartar a renda fixa. A gente ainda está num patamar de juros bastante interessante, 11,25%, ainda deve se manter alto, ou seja, apesar dos juros caírem, eles não devem cair numa velocidade muito grande, então a gente ainda vai ter juros interessantes para a renda fixa, então a gente tem que considerar sempre renda fixa ali como parte da nossa carteira. Obviamente que agora muda um pouco o enfoque passa a ser para títulos talvez de duração mais longa, títulos pré-fixados para aproveitar um pouco mais desses juros elevados. Títulos de inflação também podem ser interessantes, pensando que com a queda de juros aí no médio prazo a inflação tende a se estabelecer, se normalizar, aí vai parar de cair. Então são títulos aí interessantes pré-fixados em inflação para se compor uma carteira de renda fixa. Para a parte de fundos imobiliários, eu acho que eu vejo também com bons olhos o ano de 2024, por alguns fatores. A gente vê que o desemprego caiu bastante no Brasil, acho que agora a gente está, se eu não me engano, vou deixar aí, mas acho que 7% o patamar. Isso significa empresas empregando, contratando gente, alugando espaços, colocando gente para trabalhar, pessoas tendo dinheiro para pagar aluguel, para comprar seus imóveis. Os juros caindo também significa mais compra de imóveis, mais novos empreendimentos saindo. Então, eu vejo o mercado imobiliário em 2024 com bons olhos. Além disso, com a queda de juros, os fundos imobiliários que tem uma rentabilidade às vezes questionada, rende 6%, 7%, esse 6%, 7%, 8% vai passar a ter uma relevância grande, porque os juros vão começar a cair,
e isso pode fazer com que, além de você ter ali um dividendo interessante ao saber selecionar um bom fundo, que as suas cotas também comecem a valorizar, porque os rendimentos de renda fixa vão começar a cair, as pessoas vão procurar outras alternativas, e além de ações e criptos, fundos imobiliários são uma dessas alternativas, e com mais procura, os bons fundos vão ter as suas cotas valorizadas. Então, além de você ganhar ali o seu aluguelzinho, você também vai poder ver uma valorização ali do seu patrimônio, das suas cotas nos fundos imobiliários. Então, eu acredito que o ano de 2024 vai ser bacana também para os fundos imobiliários. E eu falei de criptoativos, vocês sabem a minha opinião com relação aos criptoativos. Eu sempre considero criptoativos ao montar uma carteira, mas sempre num patamar muito mínimo, porque eu considero ainda o mercado extremamente especulativo. Mas para não passar em branco os criptoativos, eu vou falar especificamente do Bitcoin, porque eu acho que está vivendo um momento especial. É um ativo, obviamente, o mais conhecido, né? E que para o ano de 2024 tem aí a promessa de, muito provavelmente, conseguir avançar, dar um passo importante, né, na maturação ou na aceitação, digamos, da sua moeda, que é com a criação de um ETF pela BlackRock, que é a maior empresa de investimentos do mundo, o que facilitaria outras empresas e outras pessoas a comprar e vender bitcoins no mercado, digamos, mais estável. E isso poderia fazer, muito provavelmente fará, com que os preços do Bitcoin subam. Como eu sempre faço a ressalva com criptoativos, eu acho que é um mercado que não deve ser ignorado, mas ele ainda é muito especulativo, então você não deve expor seu capital em demasia aos bitcoins. Eu sempre falo para os meus clientes manter ali algo entre 3% e no máximo 5%, mas eu acho que é interessante a gente acompanhar esses movimentos, porque a cada ano que passa, os criptoativos vão dando um passinho a mais nessa estabilização do mercado, e essas moedas, principalmente essas mais conhecidas, a gente vai vendo que vão ganhando maior aceitação entre as empresas, entre os governos, entre as pessoas, né? Então a gente não pode ignorar, ainda mais o Bitcoin operando aí abaixo da sua máxima histórica, né? Então sempre que tem uma perspectiva positiva, alguma boa notícia para sair e o preço está descontado daquilo que ele já foi um dia, existe a possibilidade dele testar novamente esses preços. Então, ficar de olho aí no Bitcoin para 2024 também pode ser uma boa. Mas enfim, pessoal, eu acho que para o ano que vem as perspectivas, principalmente aqui no Brasil, são positivas. Para você que está começando a investir, para você que já investe, eu acho que é o momento de dar uma olhada nos investimentos, verificar como você está alocado, verificar se você está preparado para aproveitar oportunidades na bolsa. Se você tiver só com renda fixa, procurar ver quais são os papéis que você tem, de repente rever esses papéis, tentar montar uma carteira balanceada, porque eu acho que existem boas possibilidades para todos os mercados, não é certeza nem garantia de que todos vão ir bem, mas o ano de 2024 tende a ser um ano, digamos, para a gente finalmente voltar a dar uma respirada. A gente já está aí há alguns bons anos nesse vai, não vai, destrava, não destrava, mas eu acho que o ano de 2024 finalmente vem para dar algum alento para a gente. Se não acontecer nada, nenhuma nova pandemia, nenhuma guerra que escale ou que saia do controle, alguma coisa que a gente ainda não tem previsto, que nesses últimos anos aí a gente tomou um montão de susto. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem sido um prazer, mais uma vez aqui falando para vocês, um prazer fazer esse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham um ano de 2024 maravilhoso, com ótimos investimentos, que vocês consigam montar uma carteira diversificada, que vocês consigam aprender mais sobre investimentos, que vocês tenham uma relação melhor com o dinheiro, que seja próspero para vocês, e eu espero estar aqui podendo ajudá-los na medida do possível, sempre que possível, com informações para vocês, com dados, para que vocês tomem decisões de forma mais embasada e mais acertadas. E no mais, muito obrigado por acompanhar esse meu projeto, muito obrigado por assistir, por curtir, por compartilhar, e nos vemos em 2024. Um abraço, um feliz ano novo para vocês. Tchau, tchau.